Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, o nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP V de Jesus. Nosso encontro aqui sempre às segundas-feiras, nesse estudo que fazemos com foco do Novo Testamento segundo o Espiritismo. Aproveitando, já convidando vocês para que possam participar conosco e interagir conosco pelas redes sociais, seja na página do Facebook ou no canal do YouTube. Basta digitar lá NEPV de Jesus para estar conosco interagindo. Aí vocês podem participar através dos comentários, mesmo das perguntas, né? Questionamentos que desejem fazer. No canal do YouTube, vocês podem também acionar, além de se inscrever, né? Acionar o sininho e receber as notificações de novos vídeos. Lá no canal também do YouTube, vocês encontram uma playlist, uma sequência de listagem dos estudos anteriores. Lá vocês podem acessar, então, essas sessões de estudo que temos feito, né? Lembrando, dentro da divisão do Novo Testamento, nós temos ali evangelhos, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas de Paulo, nós temos cartas dos demais apóstolos, chamados cartas universais, os escritos de João, e também a conexão que fazemos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo isso lá está dividido para vocês, para que possam consultar capítulo a capítulo, os comentários verso a verso. Esse vídeo está sendo gravado, né? Vai ser, então, levado a vocês dentro das publicações de vídeos no mês de março, estando, portanto, no mês de março aqui, comentando com vocês mais um dos textos do Novo Testamento. Nós já passamos no mês de fevereiro pelo livro de Atos dos Apóstolos e hoje, então, vamos iniciar reflexões em torno de uma carta de Paulo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira delas, tem duas, né? Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Esse primeiro documento é tido como o mais antigo dos escritos dentro do Novo Testamento, porque os evangelhos vieram depois das cartas de Paulo. Os primeiros documentos que circularam, portanto, nas comunidades cristãs foram as cartas paulinas, e dentre elas, os estudiosos, historiadores, entendem que tenha sido essas duas primeiras cartas aí aos Tessalonicenses. Eu vou fazer aqui primeiro um resumo, um breve resumo histórico, para que vocês possam compreender, então, do que se trata a carta, né? Para melhor localizar, antes de iniciar esse comentário introdutório, a primeira carta aos Tessalonicenses. O que nos é trazido, então, como notícia histórica? Que essa primeira carta à igreja de Tessalônica é provavelmente a mais antiga das cartas de Paulo ainda existentes, e geralmente lhe atribui-se uma data aproximada entre 49 a 51 depois de Cristo. A carta teve o propósito de encorajar o crescimento cristão dos novos convertidos, da igreja, da comunidade cristã, e de dirimir dúvidas levantadas principalmente a respeito da segunda vinda do Senhor. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses vão ter como tema central esse segundo advento, essa segunda vinda de Cristo e as suas implicações. Já gerava dúvidas, e mesmo havia já cristãos que estavam deixando de ter a sua atividade normal, deixando de trabalhar, de interagir socialmente, dentro dessa expectativa, né? Quase que paralisante de que Jesus estava vindo, Jesus estava voltando, então estavam abandonando as coisas da vida aqui na Terra. E Paulo escreve essa carta para redimensionar a comunidade de Tessalônica a respeito deste tema. Paulo recebeu, então, o relatório de que os tessalonicenses estavam firmes na fé e se desenvolvendo consideravelmente. Em sua introdução, Paulo elogia essa comunidade, elogia a igreja de Tessalônica. Os motivos do elogio são o quê? A fé, o serviço, a influência exemplar, o abandono da idolatria, a esperança, a paciência, a receptividade à palavra, ao ensino do Evangelho.
Observe o destaque dado às questões espirituais nessa primeira carta. O serviço, o trabalho está em destaque. Verbos, por exemplo, empregados nos versículos 9 e 10 do capítulo 1, dizendo: convertestes para servirdes e esperardes, como nós vamos ver adiante nesse estudo, entre o capítulo 1, entre os versos 9 e 10. Né? A comunidade espera a segunda vinda do Cristo, mas não espera ociosa. Esperamos trabalhando. A epístola nos mostra que a igreja dos Tessalonicenses estava bem, espiritualmente bem. Contudo, Paulo diz que eles podiam alcançar um estado ainda melhor. Além disso, o autor aconselha contra alguns riscos que poderiam ameaçar a estabilidade espiritual daqueles irmãos. Com essa carta, Paulo quer estimular ainda mais o crescimento da comunidade, ajudá-los a vencer medos e fortalecer a esperança dos membros da igreja, da comunidade cristã em Tessalônica. A orientação da vida para a volta de Jesus deve motivá-los ao discipulado sério do dia a dia. O apóstolo ensinou que a santidade de vida é para todos os cristãos. E Paulo menciona várias vezes o Evangelho, a sua mensagem, como algo central, afirmando, portanto, que a morte e a ressurreição de Jesus são o núcleo, o cerne dessa mensagem da Boa Nova do Evangelho de Jesus. Então, essas são as nossas considerações iniciais, introdutórias sobre a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Como dissemos aqui, a intenção é pegar um capítulo e desenvolvê-lo ao longo do mês. Então, neste mês de março de 2022, nós vamos olhar para esse primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses e desenvolver os comentários. Vamos fazer isso durante 3 semanas, nos vídeos que serão gravados e colocados à disposição de vocês. E aí, como eu disse, podem lá deixar comentário, perguntas, questionamento. E na última segunda-feira de cada mês, no caso aqui, a última segunda-feira de março, eu vou me reunir com comentaristas do NEP para fazer o apanhado geral desse capítulo primeiro e finalizar. Então, o arremate final a respeito dos ensinos centrais que encontramos nesta primeira carta. A intenção, gente, é ir à mensagem do Novo Testamento, mensagem que testemunha diretamente sobre a vida, a obra, a ação, a presença, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, para que possamos aprender na vida dele qual o direcionamento que devemos dar à nossa. Porque não é isso que diz a doutrina espírita, que Jesus é nosso guia, que Jesus é o nosso modelo. Se é guia, se é modelo, sendo guia, nos apresenta rumo, direção, orientação segura para a nossa vida. E se ele é modelo, ele é exatamente aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Nos conformar ao Cristo, nos conformar à sua forma de ser, de se expressar, de fazer, de pensar, é aquilo que devemos buscar desenvolver nesse ciclo de encarnações que temos, segundo a doutrina espírita, para sair da nossa condição inicial de simplicidade, de ignorância, de desconhecimento, para alcançarmos a perfeição relativa à condição humana. Jesus, nosso governador espiritual, é aquele que já alcançando essa condição, já estando nesse estágio de perfeição, foi por Deus lhe dada autoridade, tanto na terra quanto no céu, de ser o nosso governador espiritual, presidir os destinos da terra, e assim ele o faz. Né? Usando a expressão do Novo Testamento, antes da fundação do mundo, antes de haver qualquer ser vivo aqui sobre a terra, o Cristo já estava atuando, já estava operante. Foi ele que constituiu geologicamente todo o nosso orbe, todo o nosso planeta. Conhece cada átomo da Terra. Jesus,
na expressão do espírito André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, na psicografia de Chico, é um espírito co-criador, portanto, ele cria a partir da manifestação do pensamento de Deus para ele, que ele capta e executa. Kardec, na Gênese, trata a respeito dessa condição de Jesus, usando uma expressão de um espírito que se manifestou em uma obra contemporânea a Kardec, chamada Espírito e Cristão. Kardec aproveita, então, aquela expressão e traz para dentro da Gênese, nomeando Jesus de médium de Deus. Olha isso. Médium de Deus, aquele que canaliza, expressa, media e manifesta o pensamento do Criador na Terra. Dessa forma, então, que nós vamos encontrar de forma intuitiva, inspirada, brilhante nas páginas das Escrituras, especialmente nos escritos dos discípulos apóstolos de Jesus, essa visão sobre quem é Jesus, como ele se manifesta e porque ele é central para a existência de nós, criaturas humanas, que somos guiadas, tuteladas por este bom pastor que é Jesus Cristo. Vamos olhar então, gente, quem estiver em casa pode abrir o seu Novo Testamento, pode ir às cartas de Paulo, encontrar na primeira carta aos Tessalonicenses. Então, nós vamos desenvolver aqui os 3 primeiros versos iniciais da carta aos Tessalonicenses. Nós intitulamos aqui esse nosso estudo de hoje do NEP V de Jesus, de obra da vossa fé. É uma expressão que encontramos na introdução da carta. E que vai, então, nos ajudar a entender a mensagem central nessa introdução, o que Paulo estava querendo expressar, dizer àquela comunidade cristã em Tessalônica. Vamos ao texto, então. Estou abrindo aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, e que Paulo está anotando. Paulo e Silvano. Silvano aqui também é conhecido como Silas, tá? Às vezes se usa Silvano, às vezes se usa Silas, conforme a expressão grega ou romana. Paulo e Silvano e também Timóteo direciona essa carta à igreja, à comunidade dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Estes são os 3 versos iniciais da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amigos, amigas, para a gente compreender, poder fazer um comentário a respeito dessa introdução, nós vamos pontuar aqui algumas expressões que nos chamam a atenção na introdução. Algumas são padrões nas cartas paulinas, nas cartas do apóstolo Paulo, lembrando que muitas delas, para não dizer quase a totalidade delas, foram ditadas. Na obra Paulo e Estevão, na segunda parte, o capítulo 7, tratando sobre as epístolas, lá no detalhe isso para a gente. Paulo se encontrava ali na presença de vários discípulos, manifestava o pensamento, aquele que queria direcionar para as comunidades cristãs, né? Então ele ditava, havia um escriba em especial, aqui no caso pode ser Silvano, ou pode ser Timóteo, porque estão junto de Paulo, tá claro, né? Eles direcionam a carta aos Tessalonicenses juntos. Então Paulo direciona o pensamento, e onde por vezes algum complemento fosse necessário, mesmo uma ressalva, algo diferente, participavam também os discípulos de Paulo, né? Isso está explicadinho para a gente, como eu disse lá em Paulo e Estevão. E aí Paulo, então, ao direcionar essa carta à comunidade tessalônica, que diferente de muitas daquelas comunidades, não tinham graves problemas espirituais, não estava passando por problemas espirituais com pontos centrais a serem corrigidos. Mas havia, como eu disse,
uma expectativa exagerada naquela comunidade sobre essa segunda volta de Cristo, chamado segundo advento, o retorno de Jesus, que é algo que até hoje, né, muitas das comunidades cristãs acabam tendo uma espécie de fixação. E às vezes ou criando datas, profetizando datas, criando uma certa expectativa profética geral. Isso lá no primeiro século já existia. Lembrando que muitos desses discípulos, apóstolos de Jesus, criam também numa vinda próxima do Mestre, um retorno próximo dele. E essa crença também se encontra expressa, manifesta nos seus escritos. Então, essa expectativa havia, mas o exagero dela, como eu disse, já mencionei aqui no estudo, levava muitos da comunidade tessalônica a abandonar os seus afazeres diários, aos cuidados com a família, com o trabalho. Falam, já que ele está vindo, ele vai restaurar todas as coisas, né? Não preciso ficar aqui me preocupando com o que está acontecendo na minha vida, no meu cotidiano, porque logo isso tudo vai acabar, né? Essa era a expectativa distorcida que Paulo busca corrigir na carta aos Tessalonicenses, né? Mas o início dessa carta, né, a forma como ele se direciona à comunidade tessalônica, vê como é uma forma amorosa, uma maneira acolhedora, escrevendo de fato a irmãos. Ele diz: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja, à comunidade dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele diz sobre qual inspiração está escrevendo a carta, se colocando debaixo de qual autoridade, ele entende que a comunidade cristã de Tessalônica está em Deus. O que significa isso? Para aplicação para a gente hoje, estar em Deus significa comunhão com Ele. Pelo menos a busca do sentido de um compromisso real de vida com aquilo que Deus estabelece, expressa e manifesta para nós de forma inteligível através das suas leis. Leis que na doutrina espírita nós aprendemos, são divinas, naturais. Falar que ela é natural, falar que é divina é a mesma coisa, gente. Porque aquilo que é manifesto pelo Criador de todas as coisas só pode ser o natural. Por isso que não cremos no sobrenatural, no sentido daquilo que está acima da lei natural, porque teria que ser algo acima de Deus. E também não cremos que algo antinatural, quer dizer, fora dessas leis, possa representá-la. Por isso que, desde o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, o que nos é dito é que somente podemos encontrar a felicidade expressa e manifesta para nós, como encarnados ou desencarnados, quando direcionamos a nossa vida pela via das leis divinas, pela via das leis naturais. Essas leis são descritas, não vou mencionar agora que não é o foco do estudo, mas estão todas lá no livro terceiro, Leis Morais, no Livro dos Espíritos. Tem lá um decálogo de Kardec, que ele apresenta e os espíritos aprovam. Então fica para a gente como um estudo que pode ser perfeitamente correlacionado, por exemplo, com o decálogo de Moisés. Nós vamos perceber que simplesmente é uma atualização de linguagem. Da mesma maneira que Jesus, resumindo a lei e os profetas, vai olhar então para a primeira revelação, para o primeiro testamento, e extrair de lá a lei do amor. A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Isso é Levítico e Deuteronômio lá no Antigo Testamento. Ele traz, resume, sintetiza a lei e os profetas, mas não podemos esquecer que os detalhes desta aplicação nós encontramos no Decálogo e também na atualização disso, na vinda do Consolador, pelo menos no ápice dessa vinda, que entendemos que se deu no século XIX com a codificação espírita de Allan Kardec, com os desdobramentos até aqui, onde nós nos encontramos no século XXI, e não parando por aí. É preciso que nós caminhemos e venhamos a entender que a revelação é progressiva. Nós já passamos por outros estágios de maior preventividade, maior incompreensão das coisas, em que a linguagem era mais literal, a linguagem era mais dura, porque a nossa dificuldade de entendimento era maior. Da mesma forma como você fala com crianças sem usar alegorias e metáforas complicadas,
para que ela venha entender de forma mais simples, falar da forma mais direta possível, né? Isso se dava, ou se deu, na antiguidade da humanidade. Em Jesus, nós encontramos uma humanidade já um pouco mais amadurecida. Ele usa as parábolas também, como forma de metáfora, de alegoria, mas outras coisas ele fala, expressa e claramente. Então, lá Jesus vai ensinar a comunicabilidade dos espíritos, agindo dessa maneira. Por exemplo, Mateus 17, ele vai conversar com Moisés e com Elias, ele está expressando como isso acontece. Ele vai falar sobre a lei do nascer de novo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Vai dizer que o João Batista é o Elias que devia vir para testar, falar, afirmar claramente sobre a lei das reencarnações, dos renascimentos, das vidas sucessivas. Da mesma forma, vai falar sobre a multiplicidade dos mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não há símbolo, não há metáfora, não há alegoria aqui. Jesus está falando claramente, expressamente. Então já era um nível que nos permitia ter um entendimento maior. E agora, alcançando a partir do Consolador, essa nova manifestação para relembrar as palavras de Jesus e nos fazer entender as demais coisas, cada vez mais de forma mais clara, mais racional, mais lógica, nós vamos entendendo, enfim, como se aplicam essas leis divinas e naturais em nossas vidas. Paulo, então, escrevendo aos Tessalonicenses, está dizendo que aquela comunidade em comunhão com essa lei divina é uma comunhão que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, o Pai, é claro, foi aprendida do próprio Jesus. Ele nos ensinou quem era o Abba, né? O Paizinho, aquele que acolhia e, ao mesmo tempo, nos reeduca. Então, a dimensão que temos no Antigo Testamento de um Deus mais justiceiro, mais sisudo, um Deus mais guerreiro, né? Ele não perde força em Jesus, mas é temperada com este amor acolhedor, que era uma dimensão pouco expressa, de repente, no Antigo Testamento, pela dureza dos tempos. Como eu disse, caminhando um pouco mais adiante, Jesus vem mostrar esse Deus que também acolhe e não deixa de ser justo. Aliás, não há amor que possa conviver com a injustiça. Então, Deus é ao mesmo tempo profundamente amoroso e profundamente justo, sem uma coisa contradizer a outra. Então, a comunidade de Tessalônica em Deus, em comunhão com Ele, no Pai, que é Deus, Pai de todos nós, Pai de toda a criação, Pai de todas as criaturas, e, portanto, não há privilegiados, não há aqueles que são mais amados, há aqueles que estão mais ou menos conectados, ligados a Ele. E, por conta disso, sofremos harmonia ou desarmonia. Estamos ajustados ou desajustados na nossa relação com o sagrado. Mas o fato é que Deus é o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Paulo menciona isso, gente, numa época em que o maior culto que havia era o culto ao imperador de Roma. Ao imperador de Roma. Então ele era um homem tido como um Deus. E Paulo está escrevendo aqui, aliás, esse vai ser o motivo da decapitação de Paulo, lá em meados da década de 60, do primeiro século da era cristã. Esse vai ser o motivo, né, por Paulo declarar Jesus como o Senhor. Quer dizer, tinha imperador romano à frente, diante, em qualquer tipo de supremacia para o cristão verdadeiro, para o cristão sincero. Como não deve haver nos dias de hoje. Mais uma aplicação para nós. Vamos parar de fabricar ídolos de barro, ídolos de vidro. Barro, eu estou falando pela nossa própria constituição física. Criaturas humanas falíveis, transitórias. Estão aqui na Terra, vivendo as suas experiências, acertam e erram. Todos nós nos encontramos nessa mesma condição. E do outro lado, os ídolos de vidro são aqueles que qualquer batidinha quebra, por vezes despedaça. Jesus não nos ensinara em uma de suas parábolas a construção de casa sobre a rocha e casa sobre a areia? Casa sobre a areia, nós sabemos, quando vem as tempestades, vai por terra, vem abaixo, desmorona.
Por quê? Falta alicerce, falta base, falta sustentação. Ao contrário, casa alicerçada sobre a rocha se mantém de pé, firme. E essa confiança, essa perseverança, nós só podemos ter se a rocha da nossa fé, da nossa confiança, estiver assentada não em humanos falíveis, mas em Cristo Jesus, o único ser perfeito, o mais puro dentre aqueles que já esteve sobre a terra, como Kardec anota, nota explicativa da questão 625 de O Livro dos Espíritos, e por isso é o nosso modelo exemplar. É o caminho de fato, é a verdade, é a vida, é o testemunho dessa realidade maior para nós, criaturas, vivendo, habitando nos corpos aqui sobre a Terra ou fora deles, na atmosfera do plano terreno. Jesus sendo, portanto, este referencial. Então, Deus é o Pai e Jesus é o Senhor. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Olha que algo belo que se encontra aqui. Paulo orava pela comunidade. Algo que nós devemos aprender também. Orar pelos nossos amigos e também pelos nossos adversários. Mas Paulo aqui está falando especialmente daqueles que comungavam das suas ideias, dos seus ideais, das suas afeições. E por que nós oramos por eles? Simplesmente porque temos afinidade? Não. Porque nós sabemos que precisamos de sustentação espiritual sempre. E não é fácil se manter de pé no mundo de provas e expiações. Nós estamos inclinados, tendemos a repetir os velhos hábitos automáticos e cairmos nos enganos da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Oração que vem de fora, vibracionalmente, fluidicamente, me auxilia nessa sustentação espiritual. É claro que da minha parte devo procurar também a minha conexão, fazer as minhas preces, fazer as minhas orações. Mas é um ato de caridade no sentido de que entendia Jesus. É benevolência, é boa vontade, é tolerância, é um sentido de perdão que há de uns para com os outros, entendendo as nossas imperfeições também, eu fazer preces para as pessoas, para os grupos, para instituições que nada mais são do que seres humanos que se agrupam para desenvolver e cumprir uma missão sobre a Terra. Paulo está nos ensinando isso da forma mais genuína e verdadeira, mais cristã possível. Dizendo, repetindo aqui com ele no verso 2, sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações. E aqui ele vai tocar o tema central, quando ele fala sobre a obra da vossa fé, a obra da fé da comunidade de Tessalônica, dizendo no verso 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, e vai qualificá-la. O que significa essa obra da vossa fé? Ele diz, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Reforça as expressões nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. É diante dele que apresenta-se a obra da fé. Obra da fé representada pelo trabalho do amor. Então, amor aqui, e assim devemos entender para hoje, não é o que eu estou falando, não é o que eu posso escrever, não é uma teoria, não é uma filosofia. Quando eu falo a respeito de trabalho do amor, é execução, é a ação, é a aplicação. De que forma eu tenho convivido com os meus semelhantes? De que forma eu olho os aspectos da vida e das pessoas? De que forma eu comunico isso? Qual é o meu gestual diante do outro? Que palavras eu tenho proferido? Esse exame de consciência devemos saber para perceber o que é o trabalho do amor, execução dele segundo compreendia e agia Jesus. Lógico que aqui tem um longo processo para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, para a expansão da nossa consciência no Evangelho.
É um chamado de todos os dias, mas é preciso estar desperto e compromissado com isso. E também ele fala nessa expressão belíssima, né? Paciência da esperança. Aquele que está pacificado, sabendo que está no mundo, que é um mundo caído, é um mundo que a imperfeição está presente, em que o erro acontece a todo instante, a todo momento, mas eu estou pacificado. Por quê? Eu tenho uma viva esperança. Que esperança é esta? É o tema da primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Esse retorno, essa volta, essa vinda de Jesus. E aqui eu não estou falando, gente, de um evento especial para que Jesus se manifeste visualmente à humanidade. Essa era a crença, sim, daquela época, era assim que eles viam e testemunhavam, mas o cerne, o objetivo disso, é o foco da expressão de Paulo na carta aos Tessalonicenses e permanece vivo e atuante para a gente também. Que é o quê? O sentido dessa volta, desse retorno, dessa vinda desse Jesus que jamais esteve ausente, de fato, espiritualmente sempre presente. Mas o retorno dele significa o quê? Julgamento e restauração de todas as coisas. O que significa o ser julgado aqui? Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, como eu disse, aquilo com o qual eu estou compromissado será avaliado. E segundo essa avaliação, eu poderei ser aprovado ou reprovado. Aprovado, permanecerei na terra regenerada para criaturas comprometidas com a regeneração. Desaprovado, continuarei o meu processo de aprendizado em outros mundos, ainda nivelados, com meu entendimento ainda endurecido e rebelde diante das leis divinas. Este é o julgamento. E do outro lado, encontramos essa ideia da esperança expressa na restauração de todas as coisas, em que as instituições, as pessoas e as suas relações estarão e serão pautadas pelo Evangelho do Cristo. Isso significa não a leitura de carreirinha do que ele ensinou, mas a vivência dessa experiência do amor em um nível elevado. Fraternidade, paz, caridade manifesta, caridade que opera pelo amor, como o próprio Paulo vai escrever em outra carta dele. É isso, e é disso que estamos falando ao mencionar essa primeira carta aos Tessalonicenses. Gente, é o que nós gostaríamos de tratar para vocês, inicialmente nessa introdução da primeira carta, como eu disse, nós vamos retornar nas próximas semanas com outros vídeos, gravando essa sequência da carta. No capítulo 1, nós vamos desdobrar nesse mês de março, na última segunda-feira do mês. Eu vou me reunir com os comentaristas do NEP, então, para poder dar o fecho, resumo, enfim, trazer para vocês os pontos centrais dessa mensagem da carta, dessa carta de Paulo, primeira carta de Paulo à comunidade tessalônica. Deixamos aqui mais uma vez o convite para vocês. Participem, interajam conosco através de comentários e perguntas, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube. Basta digitar NEP V de Jesus, no caso do canal do YouTube, acionar o sininho além de se inscrever, receber as notificações e participar conosco. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima.